Recebendo nessa manhã o Rodrigo Cesari, diretor-presidente do SAMAI, que esteve na semana passada lá na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, quando foi literalmente batido o martelo para a concessão do esgoto sanitário de Brusque. A empresa aqui que atua já no estado de Santa Catarina, eu só acerto o nome da empresa aqui, a Aegea, perdão, comprou a outorga de 60 milhões de reais e vai investir aí aproximadamente 1 bilhão e 500 mil reais, 1 bilhão e 500 milhões de reais nesse empreendimento do esgotamento sanitário na cidade de Brusque, que é uma situação aí que já vem se arrastando há bastante tempo e que finalmente agora tem um processo de iniciação. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia Dirley, bom dia meu xará Rodrigo, Valdomiro, Felipe, Cláudio, que nos acompanha aqui também. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o processo todo a gente já entendeu e já discutimos aqui, a imprensa já... Agora, o que acontece na sequência? Batido o martelo, concessão então dirigida para essa empresa aí, baseado no melhor preço da compra da outorga. De agora em diante é com você do SAMAI, certo? Isso. É o SAMAI quem trabalha na condução dessa situação toda. O que vai acontecer de agora em diante? Então, Dirley, só se tu me permitires, acho que é importante só a gente contextualizar para chegar até ali. Vocês acompanham enquanto imprensa há bastante tempo que várias vezes tentou se fazer implementação de tratamento de esgoto no nosso município. Às vezes faltou capacidade técnica, talvez às vezes tenha faltado vontade política, mas enfim, depois de quase 30 anos que a gente fala disso, né? E se vocês acompanham todas as eleições aqui no município, isso está presente no plano de governo de todos os candidatos a prefeito, todos, né? E finalmente, né, desde que o André assumiu, depois do trabalho árduo da secretaria do José Henrique, e aí a gente tem que aplaudir de pé, porque foi um trabalho de excelência que ele fez junto com a equipe dele, né, para que a gente pudesse chegar até nesse momento na concessão de esgoto. Eu posso dizer, né, eu faço minhas palavras do prefeito, esse foi o processo de concessão de esgoto mais transparente do Brasil, né, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, né? Passaram por todos os crivos, né? Tribunal de Contas, 4 meses de análise, apontamento, correção, Ministério Público, Justiça, AGIR, audiência pública, construção com a comunidade também, enfim, foi um processo muito transparente, mas muito transparente mesmo, tanto que o certame em si aconteceu na Bolsa de Valores, né, em São Paulo, né, que lá não é aceito qualquer processo, né, lá tem que ter um crivo, tem que ser algo muito bem estruturado. O critério deles é muito alto para que possa fazer qualquer tipo de processo lá na Bolsa de Valores. A gente passou por todos os crivos. Uma semana antes de lei do processo lá na Bolsa de Valores, na sexta-feira anterior, uma empresa ou um grupo entrou na justiça contra o processo, né, para tentar parar o processo. A gente ganhou na justiça em primeira instância, em segunda instância, a gente teve o certame e a Aegea ganhou, né? Ganhou primeiro pelo critério de maior desconto, que foi 17% no valor da tarifa, e segundo pela maior outorga, que foi o valor de 60 milhões. Feito isso, o próximo passo, agora sim eu entro para responder a tua pergunta, Sérgio. O próximo passo agora, a gente deve assinar o contrato com a empresa, né? E isso deve levar cerca aí, talvez 40 dias aproximadamente, porque agora é todo o trâmite do contrato em si, né? O tempo para a empresa pagar o valor da outorga e depois do valor depositado, processo assinado, a empresa começa a se instalar aqui no município, né? Cria a empresa aqui, cria a estrutura para a operação aqui também, e aí começa o trâmite burocrático da empresa apresentar para a prefeitura o projeto de execução, né? Isso deve levar mais um tempo, licença ambiental, não só para a ETE, como também para todo o processo de implementação da rede em si no município, para que a empresa possa de fato começar a executar o trabalho aqui na cidade. Eu imagino, agora é algo que é uma previsão, que as obras em si devem iniciar a partir do próximo ano,
né? Porque é um processo muito burocrático até lá, do ponto de vista de licenciamento ambiental, do ponto de vista de estruturação, enfim. Então, eu acredito que as obras em si no município devem iniciar a partir do próximo ano. Deixa eu tentar entender duas situações, né? Você falou da implantação no próximo ano. Isso imagino que esteja colocado em contrato, isso, né? Para que tenha uma data, digamos assim, inicial, não pode passar daqui para iniciar. Até porque isso, imagino que deve ser combinado também com vocês do SAMAI por causa porque vocês têm ideia de fazer implantação de rede nova onde eles abrirem, é isso? Isso. Onde a gente identificar que é necessário, principalmente para aumentar a vazão da rede, ou que a rede é muito antiga, a gente deve fazer em paralelo a troca da tubulação da rede do SAMAI também. A gente já se organizou para isso no ano passado, né? Não só com equipe, com licitação de material, de empresa, aquilo que a gente vai executar com o nosso pessoal interno. Então a gente já está mapeado. Sobre o prazo para a empresa começar, a gente não tem como estipular. Por que a gente não tem como estipular? A gente vai assinar o contrato, sim, a empresa tem o prazo para apresentar o projeto executivo, que vai conter algum prazo específico, mas depende muito de licença ambiental, por exemplo, que aí tu não tem como prever. A gente tem uma estimativa, mas não tem como prever. É pelo IMA? É pelo IMA. É pelo IMA, é pelo licenciamento Estado. É pelo Estado, isso. Uma coisa é fato, né? A empresa, ela tem o maior interesse para começar o mais rápido possível, porque ela só começa a receber depois que a estação de tratamento estiver pronta, depois que a rede estiver implementada, depois que o esgoto começar a ser coletado e tratado. Aí ela começa a receber. Ou seja, ela vai investir 60 milhões agora, são 50 milhões no ato da assinatura do contrato e 10 milhões para pagar em até um ano. Então ela vai investir 60 milhões e ela vai começar a ter um retorno somente depois da implementação, da coleta, do tratamento. Então a empresa, eu imagino que tem uma pressa, né, muito grande de poder fazer o mais rápido possível para começar a entrar receita para a empresa também. E a minha segunda pergunta é assim, seguinte, essa semana foi aberta uma chamada para uma consulta pública, né, no que diz respeito a saneamento. Eu quero tentar entender, porque tem a questão do esgoto, contrato assinado, tudo mais, e tem essa consulta pública do plano de saneamento. O que essa consulta pública quer dizer? É para quê? O plano de saneamento, ele é bastante antigo. Salvo engano, é de 2007, 2010. Então, há uma necessidade de atualização do nosso plano de saneamento, né? Uma coisa não é excludente da outra, pelo contrário, elas se complementam, né? Tanto que, nesse plano antigo, já previa o tratamento de esgoto, ou a necessidade do tratamento de esgoto. Então, uma coisa não é excludente à outra, né? Elas vão se complementar. Então, o que a gente vai fazer é estruturar o nosso plano de saneamento para poder dar maior embasamento ainda a esse processo de instalação e implementação de esgoto. É algo que prevê a legislação, não é algo que alguém vai inventar algo novo, mas é algo simplesmente para que a gente possa adaptar, adequar e atualizar a nossa legislação, o nosso plano de saneamento, para dar ainda mais segurança para a implementação do esgoto. É claro que faz parte do trâmite legal, consulta pública, publicidade, né? A população vai ter direito de participar também, mas uma coisa não é concorrente à outra, pelo contrário, né? Elas se complementam. Essa consulta pública, ela já decide exatamente por onde começa o... Não. Essa consulta pública é única e exclusivamente o nosso plano de saneamento municipal, né, do município. Aí envolve água, envolve esgoto, envolve tudo aquilo que diz respeito a saneamento. Mas isso no projeto que foi aprovado de concessão, já inclui as regiões, vai começar na região A, não tem também? Não, isso a empresa vai apresentar quando ela fizer o projeto executivo, né? Então agora 40 dias, talvez um pouquinho mais, a gente assina o contrato, né? Assinando o contrato, o pagamento da outorga, a empresa agora ela tem um prazo, e aí é o prazo dela, e eu imagino que vai fazer o mais rápido possível, né? Um projeto executivo que o município terá que aprovar, e aí sim, ela vai dizer por onde vai começar, provavelmente ela deve começar pela construção da ETE, né? Porque ela tem que ter a estação de tratamento concluída, pronta para poder tratar o esgoto, então tanto que ela só começa a receber depois disso. Naquela área ali já do definida, lado do CTG lá. Isso mesmo. Então a área já está definida, a área será lá, o terreno é do município, a gente vai ceder para a empresa, ela vai construir e depois de 35 anos a estrutura e o espaço são do município. Certo.
São 8h13, Valdomiro. Pergunta que o cidadão talvez mais se faz, nós estamos aqui fazendo uma discussão sobre a questão de prazos, de estrutura, mas o cidadão está pensando na tarifa. Certo. Essa definição de valor, ela vai ser feita ainda? Já se tem uma ideia de valor? E como é que vai funcionar essa cobrança, Rodrigo? Então, ela já está definida, né? Foi o primeiro critério da concessão, foi o maior desconto no valor da tarifa. Então, começou em 117% em relação ao valor da água, o desconto maior permitido é 17%, então é 100% o valor da água. Então, se o cidadão paga R$100 de água, vai pagar R$100 de esgoto, né? Então, uma coisa está vinculada à outra. Essa cobrança será feita através da fatura normal do SAMAI, terá lá uma tarifa a mais, como tem a água, como tem o lixo, e terá também o esgoto, né? Lembrando, a gente começa, eu imagino que a empresa comece a trabalhar efetivamente a partir do ano que vem, né? Tem um prazo de construção da ETE, tem um prazo de licenciamento ambiental, tem um prazo da construção em si, estruturação da empresa na cidade. Então, até ela começar, até fazer a ligação até na ETE, isso deve demorar um pouco, né? Essa cobrança deve demorar um pouquinho. Isso vai começar pelos usuários mais próximos da ETE? Eu imagino que sim, né? Esse é um projeto. Não vai chegar no centro tão cedo? Não, esse é um projeto que a empresa vai nos apresentar para que a gente possa aprovar. A empresa vai apresentar então um projeto executivo, né? Prazo, por onde começa, quantas frentes eles vão abrir ao mesmo tempo, né? Se é que vão abrir mais de uma frente ao mesmo tempo. Então tudo isso vai passar por um comitê, por um conselho. Isso eu quero deixar muito frisado, sabe? O SAMAI tem estrutura, existe há mais de 60 anos e meio, tem estrutura de água. A gente continuará tendo a estrutura de água, a gente continuará sendo responsável por captar água bruta, tratar, armazenar, distribuir. O SAMAI continuará fazendo isso em relação à água, mas toda a estrutura que a gente tem, todos os nossos profissionais são voltados para a água, né? Porque há mais de 60 anos e meio, o SAMAI só fez isso, apesar de ser um serviço autônomo municipal de água e esgoto, né? Agora, né, o SAMAI encontra na sua plenitude o sentido de existir água e esgoto, né? Então agora a gente precisa de uma estrutura também para o esgoto, né? Hoje o SAMAI não tem, né? Hoje a gente não tem. Então essa fiscalização, essa gestão desse contrato será feito a várias mãos, né? Primeiro, com uma equipe do SAMAI, a gente já está montando uma equipe própria, um espaço próprio, específico, somente para o esgoto, né? Será feito um conselho gestor intersetorial, né, para que a gente possa conduzir isso a várias mãos, né, para aprovar, para discutir. A gente vai ter um corpo jurídico específico somente para conduzir esse processo, né? A gente está falando de um investimento de mais de R$1,5 bilhão, né? É algo que vai mexer com a vida das pessoas. Então a gente precisa levar isso com muita seriedade. Eu não posso colocar um fiscal lá para dizer que está fiscalizando. De forma alguma. A gente precisa profissionalizar, a gente tem que ter uma estrutura técnica competente, comprometida, que as decisões e as validações sejam tomadas a várias mãos. Se preciso for criar um comitê externo à prefeitura e ao SAMAI, a gente vai criar, né, para que a gente possa conduzir isso com a maior transparência e principalmente segurança possível. Rodrigo, o prazo estabelecido, pelo menos que trabalhava, era até 2033, está com 95% do território com a cobertura do tratamento de esgoto. Se trabalha com essa estimativa ainda? Então, esse é um marco legal, né, Hugo? Certo. Prevê-se que todos os municípios do Brasil, até 2033, tenha pelo menos aí 95% de cobertura em relação ao esgoto. Particularmente, né, eu imagino que muitos municípios não devam atingir esse marco, né? E aí o que vai acontecer e como será, eu não sei. Brusque inicia agora, né? Então a gente tem um prazo aí. Eu imagino que nesse primeiro momento, né, a gente deve ter um avanço significativo logo nos primeiros anos do início da implementação, né, por vários fatores. O primeiro porque a gente tem uma densidade populacional em algumas regiões muito maiores, que eu imagino que a empresa deva começar por essas regiões para atingir o maior número de pessoas possível, porque é de interesse da empresa também, né, começar a tratar o esgoto o mais rápido possível, né? Então eu acredito que a gente deve ter um avanço significativo aí nos 5 primeiros anos, né? E depois a tendência é que o ritmo diminua, não porque vai diminuir o ritmo de trabalho da empresa em si, mas porque eles devem começar a trabalhar nas regiões um pouco mais distantes, né? E aí demora um pouco mais até chegar lá, porque a implementação da rede por toda a via até chegar na comunidade mais distante.
Então eu imagino que vai demorar um pouco mais, mas nesse primeiro momento a gente deve ter um avanço significativo aí nos 5, 6 primeiros anos, né, que a empresa começar a atuar na implementação de fato da rede de esgoto. Inevitavelmente alguns transtornos vão ocorrer, né? Inevitavelmente. Eu lembro quando eu morei em Gaspar, foi bem na época em que estava se implementando aquele gasoduto Brasil-Bolívia, e rapaz, era um Deus nos acuda, Cláudio. Eu lembro disso. E hoje em dia ninguém fala mais nada, foi um período ali de uns 3, 4 anos mais ou menos que passou pela região onde eu estava lá e foi transtorno, né? Mas isso tudo já estou preparado, né, Rodrigo? A gente sabe que esse projeto de implementação de esgoto é um projeto um tanto quanto impopular. Isso é fato, né? É aquela coisa que dizem nos corredores políticos, né? Esgoto não dá voto, e não dá mesmo, né? É um projeto extremamente impopular por 2 motivos. Primeiro, porque você vai mexer com a vida das pessoas, vai causar transtorno, vai mexer no trânsito, é um caos, né? E segundo, porque vai onerar o cidadão também, né? Então é um projeto um tanto quanto impopular, sim, mas a gente sabe do ganho na qualidade de vida que a nossa população vai ter. Eu vou dar o mesmo exemplo que o Valdomiro deu. Passou o gás, foi um transtorno, hoje o pessoal tem gás, né, através dessa tubulação, usa e nem lembra que um dia passou por isso, né? E vai chegar um momento lá na frente, no futuro, os meus filhos vão colher isso, né? A gente vai ter uma qualidade de vida muito maior para a nossa população, né? Alguns estudos da própria Organização Mundial da Saúde fala que cada R$1 investido no saneamento, no esgoto, você economiza R$4 na saúde. Então a gente está falando em qualidade de vida para a população, primeiro em relação à saúde, segundo em relação ao meio ambiente, né? A gente vai ter daqui a alguns anos um outro rio Itajaí-Mirim, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Com uma biodiversidade muito maior, enfim, já fizeram uma imagem na IA, né, mostrando o rio Itajaí-Mirim daqui 30 anos, né? O pessoal tomando banho no rio Itajaí-Mirim. Claro, é perigoso. É uma brincadeira que fizeram. Por causa da correnteza. Então, foi uma brincadeira que fizeram, mas enfim, a gente sabe, o transtorno ele vai acontecer, ele vai ser transitório, mas o ganho que a nossa comunidade, a nossa população vai ter a longo prazo vai ser muito maior do que o transtorno que a gente vai passar, mas isso a população com certeza só vai enxergar a longo prazo, né? É um pouco mais para frente os benefícios que a gente terá. Então, sim, é um projeto impopular, vai mexer com a vida das pessoas, mas extremamente necessário. E eu não tenho dúvida que esse projeto vai colocar a Brusque num patamar, em outro patamar, né? A gente já está muito bem classificado em vários rankings no que classificam os municípios no Brasil. Somos a 9ª economia, a cidade mais segura do Brasil, a cidade com menos Bolsa Família por habitante, né? Com municípios acima de 100 mil habitantes. Então, nós nos orgulhamos muito com vários números que a gente construiu e que a cidade construiu ao longo do tempo, que nos coloca no topo de vários rankings, né, que avaliam os municípios. E aí, quando a gente fala de esgoto, é 0, né? E a gente cai a nossa média porque a gente não tem esgoto tratado. Então, a implementação desse projeto com certeza vai levar o município a um outro patamar. Agora, Rodrigo, é o seguinte, você falou que desse valor da outorga, 50 milhões vão ser pagos na assinatura do contrato, Isso. mais 10 milhões. Esse dinheiro já é carimbado para a construção da ETA. Então vocês já sabem quando é que esse dinheiro vai cair na conta. Isso. Né? Para a construção da ETA. Então vamos falar da construção da ETA. Ótimo. Vocês já sabem que o dinheiro vai cair na conta no dia da assinatura do contrato daqui a 2 meses. Vamos supor. E aí, como é que vai ser feito então? Vamos lá, isso a ETA da Cristalina é uma outra novela, né? Quando a gente fala em implementação de esgoto era uma novela, e a ETA da Cristalina a gente sabe que passou por várias tentativas, inicialmente pelo Fomplata, e depois a obra ficou muito cara, principalmente pós-pandemia, não era mais possível. A gente tentou se fazer através de aluguéis de ativo, também não deu certo, também não foi para frente, e está aí até hoje. Então a gente precisa resolver. A nossa esperança era que de fato a gente tivesse um valor significativo de outorga para que a gente pudesse tirar esse projeto do papel. Claro que a gente não sabia quanto de outorga a gente ia receber. Poderia ser 20 milhões, poderia ser 30, poderia ser 100 milhões. Então a gente estava nessa expectativa. Agora já definido, são 60 milhões de valor da outorga. Agora a gente tem um projeto em andamento, né? O projeto inicialmente tinha ficado muito caro, era uma ETA projetada de 400 litros por segundo. Foi refeito o projeto, né, modular, fazer por módulos, uma etapa de 200 litros por segundo, outra mais 200 litros por segundo. Esse projeto ainda está em fase final de elaboração ou de revisão, porque ele já foi elaborado, foi revisto agora.
e agora a gente vai ter o valor final, né, dessa fragmentação, para a gente ver se de fato os 60 milhões serão suficientes, se a gente terá que aportar um valor a mais para poder construir a ETA, ou se a gente vai novamente enxugar o projeto para caber nos 60 milhões, para a gente poder já licitar e fazer o projeto sair do papel. Então agora a gente está nessa etapa, né? Provavelmente eu devo ir a Florianópolis ainda essa semana, quinta ou sexta-feira, porque o projeto está lá no DEINFRA para algumas análises lá no estado, né? Aliás, DEINFRA não, perdão, no CIE, na Secretaria de Infraestrutura lá do estado. Então eu devo ir para lá ver que pé tá, pedir uma certa agilidade a partir de agora, porque agora a gente tem pressa, né? Até então a gente não tinha financiamento para executar a ETA da Cristalina. Agora a gente já tem o dinheiro, né, teoricamente garantido. Então agora a gente tem pressa e agora a gente precisa acelerar o processo para tirar do papel o mais rápido possível. Como vai ser usado esse recurso, esses 60 milhões, né, que vão entrar nos cofres aí da prefeitura? Qual será o destino desse valor? Então, inclusive isso estava já amarrado, né, no processo licitatório, né? As empresas que participaram da concessão de esgoto, do certame de concessão, já sabiam que 100% do valor seria depositado no fundo de saneamento do município e utilizado única e exclusivamente para a construção da ETA da Cristalina. Então, essa é a finalidade do recurso, é isso que acabou atraindo, de certa forma, as empresas, porque é um investimento que a gente vai fazer em produto que futuramente vai gerar receita para a própria empresa concessionária. Então, o dinheiro já está carimbado, né, 100% carimbado, e será para a construção da ETA da Cristalina. Agora, mas só voltar à questão da ETA. Aquele projeto anterior que vocês estavam buscando até financiamento lá, aquilo lá foi abortado. Foi, aquele projeto anterior. A área é a mesma, mas. A área é a mesma, só não é que ele foi descartado, né? Ele ainda serve como base, mas numa modelagem diferente. Né? Aquele projeto, né, atualizando hoje, eu acredito que chegaria na casa de quase 190 milhões de reais. Né? Então, a gente precisou refazer. É possível dizer que essa obra pode começar no ano que vem? É possível. É possível. E a gente pretende licitar essa obra ainda esse ano para começar a executar no ano que vem. Assim, ó, eu particularmente não tenho dúvidas que essa obra a gente inicia no ano que vem. A obra da ETA da Cristalina, finalmente, né, a gente deve iniciar a construção dela no ano que vem. Eu não tenho muita dúvida em relação a isso. O projeto já está praticamente pronto, é remodelagem agora, porque agora a gente tem definido o valor da outorga, e depois do projeto 100% definido, pronto, é processo licitatório, e aí licitar a obra e a empresa vencedora começar a executar. Então, pro ano que vem a gente deve inevitavelmente iniciar a construção da ETA da Cristalina. E aí, além da ETA da Cristalina, Rodrigo, o que nós temos aí de projetos para... Eu falei aqui uma vez e volto a repetir, faz tempo que eu não ouço o pessoal reclamando de falta de água, com situações pontuais de desabastecimento por uma obra, por algum remanejo, enfim. Mas eu lembro que já há algum tempo a gente não tem ouvido, Rodrigo. Eu, pelo menos, não tenho chegado até mim nenhuma reclamação. Tá faltando água direto aqui. Eu imagino que seja reflexo desses investimentos. O que ainda tem de planos aí a ser executado nesse sentido? Então, a gente ainda, para esse ano, o reservatório do Rio Branco, né, um reservatório de 2 milhões de litros, onde a gente vai abastecer não só o Rio Branco, mas toda a região, né, já melhorou muito em relação à falta de água ali na região, e a gente vai definitivamente resolver. A gente está também em vias de construção de um reservatório lá na Volta Grande, 3 milhões de litros também. A gente pretende já antes da construção desse reservatório desabilitar a estação de tratamento da Volta Grande. É uma estação de tratamento que custa caro para a gente manter, que a gente tem muitos problemas mesmo. Que a gente já fez alguns testes para abastecer toda a região com água do centro através da elevatória da Bateias e deu certo, né? Um teste que deu muito certo. A gente só precisa agora fazer algumas readequações para fazer chegar no ponto mais alto e mais distante, que é lá no loteamento Florense. O loteamento Florense foi outro problema histórico que a gente conseguiu mitigar o problema, né? Eu lembro todos os anos na rádio, os moradores do loteamento Florense vinham reclamar, final de semana todo sem água. E hoje a gente não ouve mais isso. Não estou dizendo que está 100% resolvido, isso a gente resolve 100% com a construção desse reservatório,
mas a gente sabe o quanto que melhorou, quanto que a gente conseguiu mitigar com algumas ações simples, ampliação de rede, algumas manobras específicas, reservação que a gente conseguiu colocar para de fato funcionar lá no loteamento. Então a gente resolveu esse problema, né? Como a gente resolveu em pouco tempo vários problemas históricos na nossa cidade. Você vê, a Z004, não chegava água. Tem uma rua lá na Limeira também, sem rede, 1,5 km, a gente fez a rede. Enfim, vários problemas históricos. Se tu pegar o loteamento Cadore, mesma coisa. Não estou dizendo que está resolvido, né? A gente não vai tapar o sol com a peneira, mas todas as ações pontuais que a gente fez foi para mitigar o problema da falta d'água nesse verão e pareceu-me muito eficaz para que a gente tenha algum tempo agora durante o período do inverno, para que a gente possa trabalhar efetivamente nessas regiões e outras para resolver definitivamente, né, o problema de falta de água. Vocês inclusive noticiaram, né, foi repercussão nas redes sociais, o morador lá da Limeira, né? Qual que é a rua, Cláudio? Tu lembra? Eugênio Brandes. Também fez um vídeo, postou, falta de água, nunca tem água, problema histórico. A gente foi lá e resolveu, né? Inclusive o próprio morador que fez o vídeo gravou um outro vídeo agradecendo, né? Porque a gente resolveu. E às vezes o morador usa a rede social e é legítimo, né? Às vezes a gente só fica sabendo pela rede social, às vezes a informação não chega, mas quando a gente sabe, a gente pode resolver, a gente resolve imediatamente. Por isso também que a gente instituiu o gabinete aberto no SAMAI. Inclusive hoje, quarta-feira, a partir das 13h30, a gente estará com a segunda edição do nosso gabinete aberto, exatamente para ouvir a população, né? Para ouvir algumas demandas específicas, para a gente tentar resolver problemas pontuais, né? A grosso modo, a nossa cidade não tem problema de desabastecimento. A nossa cidade, pelo relevo, né, é normal que pontualmente falte em alguns momentos específicos em algumas regiões. Isso não é só Brusque, né? A gente visitou alguns municípios, eu fui em Joaçaba é referência hoje e falta água. O relevo deles é muito idêntico ao nosso, muito parecido. Inclusive o número de elevatórias é muito parecido. E eles têm um problema pontual de desabastecimento, né? Isso é típico, né? Cidade que tem muito morro, às vezes despressuriza a rede, problema específico em bomba que a gente tenta consertar imediatamente. Então, inevitavelmente, em alguns momentos vai faltar água em alguns pontos específicos da cidade. Mas, a grosso modo, nossa cidade hoje está muito bem abastecida. E a ideia do gabinete aberto é ouvir de fato a população, ouvir essas demandas de localidades específicas para que a gente possa ir em loco e tentar resolver esses problemas pontuais. Eu quero voltar rapidinho aqui na questão da cobrança do esgoto, até porque eu sinto aqui que algumas pessoas ficam olhando, embora o Rodrigo já respondeu aqui, mas o Osmar, por exemplo, faz a seguinte pergunta: gostaria de saber do Rodrigo se é verdade que se uma pessoa gasta R$200 de água, ela vai pagar o mesmo valor do esgoto. É proporcional ao valor da fatura? Isso. Ou é uma taxa fixa como a coleta do lixo? É proporcional ao valor da fatura, né? Aquilo que você gastar de água, você vai gastar o mesmo de esgoto, 100% do valor de esgoto. Então, esse foi o primeiro critério da concessão, né? O maior desconto no valor da tarifa, então começou em 117%, né? E o maior desconto permitido era 17%, para a gente poder se igualar ao valor da água. Então, será 100% do valor da água. Em uma mesma fatura ou duas faturas separadas? Não, uma mesma fatura. Da mesma forma que vem a cobrança d'água, da coleta de lixo, virá também... O talão vai ser um só? Vai ser um só. Vai ser o mesmo. Vai ser um só. Exatamente. Deixa eu mudar agora o assunto de esgoto para falar só de SAMAI. Eu lembro que a última vez, penúltima que você esteve aqui, você mencionou dentro da sua estratégia de gestão no SAMAI que você gostaria de fazer um trabalho com relação à perda de água. Inclusive aí com a busca por furto de água que estava, furto que a gente usa a palavra furto, isso, né? É isso mesmo. Que estava acontecendo e também em relação a vazamentos, né? O que de novo, da última vez que você esteve aqui falando sobre esse tema até o dia de hoje dia 4 de março, que tipo de evolução nós tivemos, o Rodrigo, especialmente nessa caça aos larápios de água, né? Sim. E também essa questão do vazamento, que tem um desperdício muito grande, é muito dinheiro que deixa de entrar, é muito desperdício daquilo que é tratado dentro de qualquer empresa dessa natureza aí. Então, na verdade, o que a gente fez foi continuar o que a gente estava fazendo e que deu muito certo. A gente deve fazer um balanço agora nos próximos 15 dias para a gente fechar um ciclo, para divulgar e para mostrar de fato
tudo que foi feito em números, né, o que a gente conseguiu recuperar, os números que eu tenho, pelo menos de 2 meses e meio de quando a gente iniciou até o início desse ano, a gente recuperou um pouco mais de R$500 milhão, né, só com essas fraudes. A gente continua fazendo essa busca. Na semana passada foram 2, semana retrasada acho que foram 3. Então a gente continua fazendo. É claro que acaba ficando um pouco maçante, né? A gente divulgar cada um que a gente faz. Então a gente deve fazer um balanço, talvez mensalmente, para divulgar. Esse mês foi recuperado em fluxo de água tanto, o trabalho foram esses, enfim, né? Para que a gente possa ter uma relação transparente também com a comunidade e mostrar aquilo que de fato está sendo executado. Em relação ao vazamento, né? Esse é um planejamento que a gente tem de implementação de rede de PAD, né, que a gente sabe que é uma rede muito mais resistente e que o número de vazamento em redes implementadas nesse sentido é zero, né? A gente não ouve falar em vazamento, e aí sim a gente vai aproveitar esse recapeamento da cidade através do financiamento de 100 milhões que foi feito pelo município, né? Juntamente, quando começar também o esgoto, né, a gente deve substituir algumas redes nossas, principalmente as principais, onde a gente tem maior problema de vazamento, maior número de incidência e recorrência em relação a isso, para já colocar, né, essa rede de PAD para evitar ainda mais a perda do vazamento de água na nossa cidade. É claro que é um processo a longo prazo, né? A gente não pode falar aqui que a gente vai colocar PAD em toda a cidade, até porque o PAD é muito mais caro, é preciso haver um planejamento, a gente precisa ser muito responsável com o recurso público. Então a gente vai fazer isso gradativamente, começando pelas redes mais importantes. Por exemplo, a Rua Florianópolis é uma rede que a gente sabe que tem rompimentos e vazamentos constantes, é uma rede principal, uma adutora grande. Essa sim vale a pena a gente colocar um PAD, né? Só aí eu já vou evitar a grande parte de perda que a gente tem anualmente só com essa rede, né? Então é isso que a gente tem feito, Dirley. A gente continua atuando, a gente continua trabalhando, a equipe está muito focada agora nos grandes consumidores em relação aos hidrômetros, né? A gente pegou 2 estabelecimentos grandes, muito grandes inclusive, com problema no hidrômetro. Claro que a culpa não é do estabelecimento de forma alguma, né? Mas é que tem um alto consumo e chega um determinado momento que o hidrômetro ele travava, porque o consumo era muito grande, ou seja, não era um hidrômetro específico para aquele estabelecimento, né? Então a gente foi lá, a gente colocou um hidrômetro apropriado para aquela vazão. Provavelmente estabelecimentos terão um consumo maior, né? Não é que terão um consumo maior, que de fato agora vai passar pelo hidrômetro aquilo que eles consomem e anteriormente não. Só aí a gente deve recuperar um bom valor, né? Não só financeiro, mas em relação à água tratada, que a gente deixa de contabilizar também. Ô Rodrigo, só 2 coisinhas aqui, tem 2 observações aqui no chat sobre a questão de água. A Margarete está levantando sobre a situação do Planalto, está dizendo que está com problema de falta d'água no final de semana lá no Planalto. Já vamos resolver isso. Lá no Planalto. Já vou pedir pro pessoal dar uma olhadinha, tá? E o Edilson também, Rua Manuel Raimundo. Essa rua que eu tô vendo aqui, ela fica na região ali da Volta Grande, ali próximo, ali atrás. Manuel Raimundo? Ali atrás do All Shopping, aquela região ali. Tá bom, já vou pedir para dar uma olhadinha. Cláudio, se puderes anotar aí. Inclusive, eu gostaria até de anunciar aqui um telefone de WhatsApp institucional do SAMAI, para que a gente possa receber também essas demandas, sabe? Essas demandas diretas. Se me permitir divulgar, o telefone é 479-9137-8580. Repetindo, 99137-8580. É um canal de WhatsApp, né? Se tiver qualquer problema, qualquer dúvida em relação ao SAMAI, Rodrigo, lá na minha rua tá faltando água, eu preciso parcelar a fatura, eu preciso saber por que tô 2 dias sem água, enfim, manda nesse WhatsApp, no horário comercial, a gente tem uma equipe pronta para responder, para encaminhar, para mandar consertar se você está passando pela rua. Isso nos ajuda muito, é uma gentileza que eu peço. Tô vendo um vazamento na rua tal, se puder manda ali, que a gente manda imediatamente uma equipe pra gente consertar, e aí a gente está à disposição para isso. Mas agradeço pelo registro aqui, o Cláudio que já anotou, a gente vai pedir para a equipe dar uma verificada nessas regiões aí. Muito bem, obrigado ao Rodrigo Cesari. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, lembrando, então hoje, quarta-feira, a partir das 13h30, gabinete aberto no SAMAI para atender toda a população. Mais uma vez, muito obrigado.